Galera, tudo beleza? Hoje eu vou falar para vocês de diferentes opções que vocês têm para poder usar de compressores na bateria e também um pouquinho sobre toda a estética dela na história. Mas antes disso, eu queria falar para vocês do nosso curso à distância, por dentro da Mix. Estamos lançando ele logo mais e eu espero que vocês já estejam ligados na nossa página com desconto especial que vai até essa sexta-feira, que é a Black Friday. Então se inscreve lá nessa pré-venda que até dia 24 de novembro você vai ganhar 15% de desconto. Para se inscrever é só clicar nesse card aqui em cima. Os primeiros compressores que surgiram foram os do tipo Varimu, e eles comprimiam com o grid da válvula, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. É um exemplo de como o compressor do tipo Varimu atua no sinal. Eu usei um plugin, mas já dá para vocês terem uma noção. Primeiro, os caras colocavam o compressor só no sala. Eles não tinham muitas opções de microfone, até porque as mixers não tinham uma capacidade de fazer um summing entre muitos canais. Na década de 60, o cara tinha ali, sei lá, 18 canais, 16 canais no máximo. Ele não chegava a tudo isso muitas vezes. Você tinha uma limitação muito grande enquanto a quantidade de canais que você poderia microfonar a bateria. Então o que acontecia era que eles usavam lá 1, 2, 3, 4 microfones para microfonar a bateria e a partir disso eles tinham que escolher qual que a gente vai comprimir, vai trazer um pouco mais de ambiência, qual que a gente vai trazer mais punch, qual que a gente vai trazer mais profundidade, mais distorção, e o que a gente vai fazer com essa bateria final para que ela evite ficar pulando de dinâmica assim entre os transientes, ou seja, você consegue atuar nos transientes, no envelope dos transientes com o compressor. Assim você evita que tenha picos de sinais repentinos no meio do nada. Mas essa não é a única função do compressor. Ele também tem a função de muitas vezes enfatizar os ataques, enfatizar os releases, ou segurar os releases, ou segurar os ataques, e as diversas funções que ele pode ter dentro de uma mixagem é você que vai escolher na sua mix. Mas de uma forma geral, na década de 60, eles costumavam fazer o seguinte: eles pegavam, microfonavam essas peças e acabavam selecionando um compressor para ficar no sala, segurando um pouco da ambiência da sala e trazendo um corpo para mix. O compressor também era usado como um limiter, usado para poder segurar um pouco esses picos desses transientes e evitar que clipasse, porque o headroom, ou seja, a capacidade dinâmica dos pré-amplificadores era muito limitada. Então, eles preferiam usar o compressor como uma espécie de limiter. Alguns compressores do tipo Varimu, como por exemplo o Fairchild, foram usados primeiramente na masterização e depois eles foram usados na fase de gravação dos instrumentos e na mixagem. Mas, inicialmente, isso não era uma coisa muito comum. Só ali pelo meados da década de 60 que isso se tornou uma coisa mais comum e as pessoas começaram a aplicar muito desse compressor nas suas mixagens. No álbum Abbey Road dos Beatles, por exemplo, eles usaram bastante o Fairchild 670. Claro, as taxas de compressão nessa época também eram bem baixas. E lembrem vocês que o compressor do tipo Varimu, ele não tem um ataque super rápido e o release dele também não é super rápido. Ele depende do material que vem para o input do compressor. Além disso, ele também não tem um controle de ratio e pelo menos nessa época isso era uma coisa meio impossível dentro de um compressor do tipo Varimu. Nessa época, a bateria não tinha um som muito encorpado, então eles comprimiam justamente com a intenção de trazer um pouco mais de corpo para a bateria, até porque você tinha uma certa limitação de microfones, e a sensibilidade que os microfones suportavam também não era muito alta, por isso era muito interessante ter um sala comprimido com o Fairchild, por exemplo. Já na década seguinte, a década de 70, surgiram outros tipos de processadores de dinâmica e outros tipos de circuito de compressão e outros tipos de circuito de amplificação e assim por diante. Bom, na década de 70 a estética das músicas mudou um tanto quanto. E o que aconteceu? Surgiram outros compressores e outras tecnologias para células de detecção desses compressores e também para a célula que faz de fato a compressão. Uma das coisas muito importantes que fez com que surgissem alguns compressores que eram praticamente impossíveis antes disso foi a placa de circuito impresso, onde os componentes são colados ali e alguns já fazem parte do próprio circuito da placa sólida de circuito, ou seja, solid state. Já ouviram falar disso? Na verdade, isso surgiu na década de 60, mas se popularizou muito na década de 70, ficou mais barato de produzir e as empresas começaram a produzir uma quantidade maior. Por isso que também as mixers analógicas acabaram tendo esse tipo de placa de circuito integrado no próprio corpo delas. Ou seja, cada canal tinha um channel strip maior agora, com compressor, gate, equalizador e assim por diante. O que muda muito daquelas mixers valvuladas que tinha até ali meados da década de 60. Aí a bateria mudou muito, a estética da música foi para um outro lado. Surgiu o dance, surgiu o funk e as coisas tinham um groove maior, um snap maior na caixa. O bumbo era um pouquinho mais espaçado, mas era seco também, com ataque mais seco assim. E tinha um low end, um buffzinho bem bacana, com um ataquezinho mais claro, mais pra frente. E
com o advento do dance e do funk, que groovava bastante, as coisas tinham que bater e soltar, bater e soltar. Então você precisava de alguns compressores que tinham um release um pouquinho mais rápido, como é o caso dos compressores do tipo VCA. Os VCA são controlados por tensão, eles têm uma capacidade de ter um tempo muito mais rápido, tanto de ataque quanto de release. O primeiro projeto do compressor do tipo VCA, que surgiu na década de 70, foi o DBX 160. Esse cara virou um clássico dentro das gravações e das mixagens. O DBX 160 é muito usado em paralelo no bumbo, na caixa e às vezes nos tons. Uma outra coisa que eles fizeram com a bateria foi secar ela bastante, com aqueles atenuadores assim de intensidade, no caso aquelas borrachinhas fininhas, aqueles chicletinhos que você usa no estúdio para evitar que a peça tenha muita ressonância. Dessa forma a bateria soa um pouquinho mais snap e com os tons mais secos. Além do compressor do tipo VCA, foi usado extensivamente também um outro compressor do tipo FET, que é o 1176. Ele era muito usado para comprimir as salas e para trazer um punch um pouco maior. Vocês podem encontrar bastante dele no Led Zeppelin. Em qualquer álbum do Led Zeppelin vocês vão encontrar um 1176 no sala. Às vezes eles colocavam um Fairchild também, mas na maior parte das vezes era um 1176. Esse cara tem um transistor de campo e ele consegue ser muito rápido, tanto no ataque quanto no release. E ele foi muito usado em paralelo, por isso que você tem aquela caixa bem snap, paf, paf, né? Assim com um transiente com ataque bem robusto e também com um release bem rápido, porque ele foi usado em paralelo, que é uma coisa muito diferente do que era feito na década de 60. Quando a gente usa em paralelo, você tem aqui o sinal sem ser afetado e você tem o sinal comprimido. Então você tem o sinal pum, com ataque alto, mas também com uma certa sustentação da compressão que demora a soltar o sinal. Para atingir essa estética é muito importante que esse compressor que está em paralelo tenha um release bem rápido. Assim ele solta logo o sinal e faz com que ele tenha uma sustentação. Senão ele vai simplesmente segurar o sinal do release e vai apagar a caixa todinha. Aí você perde um pouco do punch, que é esse som que o Led Zeppelin tem, principalmente no sala e no bumbo. Já na década de 80 tudo ficou gigante, tudo ficou muito mais comprimido, tudo ficou assim exaustivamente gigante, inclusive as baterias MIDI. Nessa época uma outra mixer fez muita diferença, por conta do mix bus dela, que tinha um compressor, e também por conta do channel strip, que contava com um equalizador que tinha um certo crunch, deixava tudo bem bright, bem áspero, bem pra frente, bem bonito. A SSL 4000. O primeiro modelo da SSL 4000E veio com um tipo de equalizador que deixou as coisas com um certo crunchzinho também no médio grave. Depois foi surgindo a 4000G e assim por diante. E daí as coisas foram ficando um pouquinho diferentes, um pouquinho mais limpas, um pouquinho mais modernas. Foi a época em que todas as baterias foram sempre super processadas e elas tinham um som gigante por conta da soma dos samples, que começou a surgir mais frequentemente, e também porque o sala era realmente muito grande. Então, entendendo essas características gerais da compressão na bateria pelo tempo, década de 60, 70 e 80, vamos lá dar uma olhada como vocês podem aplicar as diferentes taxas de compressão em diferentes locais numa mixagem de um rock and roll. Bom pessoal, eu tenho aqui nesse canal chamado Kickbuzz o meu Puig-Tech, que eu estou dando um boostzinho aqui em 100 Hz, mas isso não é o que interessa pra gente agora. O mais importante para nós agora é essa compressão em paralelo. Essa bateria aqui, ela está vindo direto da produção, ou seja, ainda não está bem mixada. Bom, o processamento que eu estou fazendo aqui na produção é o processamento que eu faria durante a sessão de gravação, caso eu tivesse a opção de ter esses dispositivos na quantidade que eles estão aqui na minha gravação, né, durante a sessão, porque muitas vezes você vai para o estúdio e você não tem alguns equipamentos. Eu queria ter, por exemplo, um 1176, que é esse plugin aqui, para poder utilizar durante a gravação, mas não foi possível porque não tinha a quantidade que eu precisava desse no estúdio. Por isso, eu acabei gravando sem utilizar essa compressão, que é a compressão que eu queria em paralelo no meu bumbo. Um outro fator que faz muitas vezes a gente não conseguir gravar a bateria de um determinado jeito é não ter um patch bay adequado, às vezes no estúdio, com as mandadas, né, com o envio do sinal, com o retorno do sinal e com tudo mais sendo controlado pela mixer e somado em um único canal, né, que esse é o propósito, aliás, final que eu busquei aqui durante a compressão em paralelo. Então, ao invés de simplesmente comprimir no insert, impedindo que os primeiros ataques dos transientes passem, eu comprimi em paralelo. Vamos dar uma ouvida na diferença para a gente poder perceber, beleza? Primeiro eu vou colocar aqui esse mesmo compressor que vocês estão vendo em paralelo no insert do bumbo.
tá? Eu tenho esse bumbo bus aqui que vocês estão vendo, e nele eu insertei esse 1176, que é esse plugin que vocês estão vendo aqui. Bom, vamos lá dar uma olhada como ele vai atuar no insert e depois vamos dar uma olhada como ele vai atuar em paralelo. Vamos lá, só o som da bateria. Agora, vamos de novo da mesma parte e vamos em paralelo. Bom, vocês podem perceber a diferença, né? Basicamente, o que eu tenho aqui? Nesse compressor em paralelo deste canal aqui, eu evito que os ataques dos transientes sejam simplesmente esmagados e eu também consigo um certo punch a mais e uma distorção harmônica a mais somada ao sinal original desse canal aqui. Então, eu acabo não perdendo as informações originais, porém eu trago uma coisa em paralelo que é muito interessante, que é esse certo punch, esse woof que esse compressor tem, tá? Um punch bem elevado mesmo, tá? É muito importante aqui nos parâmetros dele que durante a produção vocês evitem comprimir muito mais que 7 decibéis. Em paralelo, obviamente, tá? No insert, provavelmente eu teria que trabalhar com um compressor com um ataque mais lento e também com um release bem rápido, bem como esse aqui, porém com uma taxa de compressão bem menor. Isso ia me trazer menos punch, mas ia regular um pouquinho a dinâmica do bumbo, caso fosse necessário. Como essa baterista é muito fera com a dinâmica, ela consegue ter uma dinâmica bem constante, isso não foi necessário ser feito. Então eu simplesmente coloquei em paralelo para ter mais punch, que é o principal propósito de usar esse cara em paralelo na bateria. Bom, vamos ver o efeito agora da compressão em paralelo na caixa também com o 1176 setado mais ou menos do mesmo jeito. Eu acredito que a taxa de compressão desse aqui vai estar mais elevada, né? Vocês vão ver aqui nesse VU meter com a redução de ganho, porém eu acho que vai dar um punch maior e também o nível dinâmico dessa compressão em paralelo não necessariamente vai estar mais alto do que o nível original em nível de pico, né? Ou seja, os picos dos sinais aqui, nesses meters, como eu estou mostrando, vão estar mais altos aqui nesse canal do que nesse. Observem bem. Com a compressão em paralelo, sem com imediatamente o som vem mais para frente, né? Dá mais punch, mais presença para a caixa, dá um brilho maior nela, né? Ela atravessa a mix muito melhor. Bom, essa é a intenção principal com esse compressor. Porém, quando a gente vai avaliar qual compressor usar no nosso room, é muito importante avaliar qual é a distância desse room em relação às peças da bateria, para evitar que a gente tenha alguns problemas de fase e também saber qual tipo de material que a gente vai estar comprimindo e qual o propósito que a gente quer com ele. Mais punch, mais presença, mais sala, exatamente o que a gente quer fazer. No caso desse room estéreo aqui, eu tenho o Puig Child, que é basicamente uma emulação do Fairchild, tá? Com a compressão feita, né, totalmente para poder trazer o sala, tá? Então o propósito dessa compressão é trazer um pouco mais de ambiência e segurar um pouquinho a variação de dinâmica da música. Logo, eu utilizei esse Varimu no insert do sala para evitar que os picos dos ataques passassem de uma forma muito forte, porém, como ele não tem um ataque tão rápido, ele acaba passando um pouquinho.
tá? E também ele não tem um release rápido e também o release dele depende do material que vem para o input. Logo, ele demora um pouquinho para soltar. Então, isso traz toda a ambiência que eu precisava para essa bateria. Vamos dar uma ouvida de novo lá da mesma parte da forma. Sem ele. Com ele. É isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido como vocês podem escolher entre um compressor ou outro e quando colocar um no insert, quando colocar um outro em paralelo e assim por diante. Quem curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo, não esquece de apertar aquele sininho para receber notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu, galera, um abração, até mais, tchau, tchau!